Oi meus amores, estou iniciando mais um vídeo aqui nesse canal. Espero muito que vocês gostem do vídeo, tá bom? Não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo que eu postar por aqui. Me segue lá no meu Instagram, que tá sempre passando aqui na tela, estou deixando aqui embaixo também, tá, gente? Gente, eu demorei para fazer esse vídeo porque muitas coisas pendentes, final de semestre, então tá bem complicado para gravar conteúdo para vocês, porque vocês sabem, né? Semana de prova, a gente fica nervosa, aí a gente também tá no trabalho, aí fica toda aquela pressão, né, gente? Então é muito complicado ter que conciliar tudo isso, né? Mas eu decidi fazer um Maquia e Fala pra poder desabafar, abrir o meu coração aqui pra vocês de tudo que tá acontecendo por aqui, por que eu parei de gravar, se eu vou desistir do canal e muitas outras dúvidas, né, que muitas pessoas têm, e eu vou esclarecer aqui nesse vídeo, né? Deus queira que dê pra me esclarecer nesse vídeo aqui, porque eu falo muito, irmão, eu sou muito tagarela. E aí, Deus queira que esse vídeo dê pelo menos 25 minutos pra mim conseguir falar tudo e esclarecer tudo pra vocês, tá bom? Então vamos lá. Eu vou aproveitar, vou fazer essa maquiagem, porque eu vou aproveitar e tirar umas fotos que eu tô precisando atualizar o meu feed aqui do YouTube e também do Instagram, porque semanas atrás, né, a foto que tá no meu perfil do Instagram é uma fotozinha de luto, né, que é uma foto preta, que inclusive vocês vão saber aqui disso nesse vídeo também, tá bom? E é isso, vamos lá começar o Maquia e Fala, tá bom? Botar aqui minha touca. Gente, se vocês escutarem, assim, pouquinha coisa, sabe? De barulho, assim, de desenho, é porque Ian tá ali, né? Lá na sala, assistindo, tá bom? E aí pode ser que vocês ouçam um pouquinho de barulho, mas enfim. Vamos lá começar. Gente, eu tava um pouco sumida, né? Porque eu entrei em um trabalho recentemente, que assim... foi uma porta que Deus abriu de certa forma, porque eu estava sem trabalhar. Eu não sei se vocês lembram, mas eu falei pra vocês que eu tinha colocado o currículo em várias lojas pra mim conseguir, né, trabalhar em loja, que eu queria uma área diferente, né? Não sei se eu comentei isso aqui com vocês, mas eu queria uma área diferente, não queria mais esse meio rural, né, gente? Só que não deu certo. Aí Deus abriu essa porta dessa empresa, sabe? Dessa empresa que eu tô agora. E aí, pessoal, antes disso também, depois que eu entrei nessa empresa, bem cedinho, tem uma colega minha que ela tinha acabado de ter um bebezinho, né? E o bebezinho dela tinha 8 meses. Ela, inclusive, a família dela é toda da minha igreja, né? A família dela, e ela é testemunhada. Então a gente era muito amiga, a gente se conheceu no ensino médio e a gente se tornou muito amiga, tipo assim, besties mesmo, sabe? A gente contava nossas coisas, a gente desabafava, a gente conversava. E infelizmente o Senhor recolheu o bebezinho dela de 8 meses. Vou deixar uma foto aqui pra vocês, tá? O Senhor recolheu o bebezinho dela por motivos que ninguém entende, ninguém conhece, todo mundo desconhece os motivos, né? Porque a gente sabe que os planos do Senhor, só Ele que entende, né? A gente não sabe de nada. Então foi uma perda, um luto muito triste, gente, muito. Todo mundo, a família toda se abalou. A gente que era amigo também se abalou, ficou triste, porque foi uma criança que a gente viu crescer, né? Deus preparou da gente fazer chá de fralda, que tem até um vídeo aqui no canal. Gente, eu não sei se vocês lembram, mas eu fiz o vídeo do casamento dela, tá aqui no canal também. Fiz o vídeo também do chá de fraldas que a gente organizou pra ela também, bem simples, mas assim, Deus colocou a mão em tudo, gente. Então Deus sempre teve presente na vida dela, tanto no casamento quanto no chá de fralda dela. Mas infelizmente o Senhor recolheu aquele anjo, né? E assim, a gente ficou todo mundo triste. Acredito que minha amiga ainda tá se recuperando e tal. E aí também eu fiquei meio desanimada pra gravar, pra aparecer tanto aqui quanto do Instagram também. Eu sumi completamente, minha gente. Assim, pessoal, infelizmente eu não tive como comparecer, né, ao velório do bebezinho, porque a gente mora distante, né? Ela mora num povoado e eu moro em um outro muito distante. Só que eu dei todo o apoio, assim, à família, né? Fui procurar saber o que aconteceu e tal. E
vários motivos, pessoal, vários motivos, tá? E foi muito triste, eu também fiquei muito pensativa, né? Porque, de certa forma, ela é uma pessoa que eu gosto muito dela. E eu tava muito preocupada sobre isso. Até hoje também mando mensagem pra ela, pra ver como é que ela tá. E é muito difícil, gente, é muito difícil. Eu, como mãe, assim, eu sou muito apegada ao meu filho. Então, seria uma coisa, assim, bem difícil pra mim, gente, de certa forma. Se é difícil pra ela, né, perder uma criancinha tão nova, quem dirá pra gente que cresceu, viu nosso filho crescer e tudo mais. Então, é muito difícil, gente. Voltando ao assunto do trabalho. Eu entrei nesse trabalho, né, e, assim, eu fiquei muito feliz de estar no trabalho, porque, gente, eu vou olhar aqui pro espelho, tá? Mas aí eu vou conversando com vocês. E aí, gente, eu fiquei muito feliz que Deus abriu essa porta, porque eu tava precisando trabalhar muito por causa das contas que eu tinha pra pagar. E eu precisava trabalhar de certa forma, né? E só que aí, pessoal, eu descobri, né, trabalhando nessa empresa, que lá era não a empresa em si, mas as pessoas eram muito tóxicas. Lá tem muito caso de, como que eu posso dizer, de erros no trabalho, sabe? Uma empresa que é tudo por debaixo dos panos, sabe? De leis trabalhistas que eles não cumprem, tá? Então, eu descobri muita coisa. E aquele local, gente, daquela empresa foi se tornando um local tóxico pra mim, né? Onde as pessoas queriam, né, manipular a mente da gente e muitas outras coisas, gente. E eu acabei que não gostei desse trabalho. Vou falar a verdade pra vocês, não gostei, tá? Era a mesma coisa que eu sempre fazia, né? Que vocês sabem que eu trabalho colhendo uva. Então, sempre foi uma coisa ali que eu fiz há muito tempo. Só que eu comecei a perceber que ali não era mais meu ambiente. Outra coisa também, pessoal. Um tempo atrás também, vocês sabem que eu trabalho em uma empresa já vai fazer 1 ano. Eu já trabalhei home office e já trabalhei também com marketing digital, e eu ganhava dinheiro, tá? Quando eu trabalhava em casa. E eu decidi trabalhar e tal fora por conta disso. Porque eu tava em casa, tava comendo muita besteira e também tinha acabado de romper o relacionamento, tava com começo de pós-depressão, que eu ainda não estava em Jesus, né? Eu ainda estava no mundo, enfim, e todos aqueles outros problemas, né, pessoais, né? E aí, pessoal, eu fui trabalhar em empresa. Só que aí, gente, o meu corpo, ele já não é o mesmo. Eu já sinto muita dor nas costas, eu já sinto muita dor de cólica, eu já me sinto muito cansada. Não cansada fisicamente, mas cansada psicologicamente. Então, eu vou falar vários assuntos aqui, eu espero que dê pra vocês entenderem, irmãs. Espero que dê pra vocês entenderem, tá? Por que eu fiquei sumida daqui? Tudo isso foi do final do ano passado pra esse ano, pro meio desse ano, tá bom? E aí, pessoal, voltando ao assunto. Meu corpo já não tá o mesmo. Eu estou com suspeita. Pera que a câmera tá torta. Eu estou com suspeita, pessoal, de estar com endometriose, tá? Porque eu tô sentindo muitas dores nas costas, muito estranha. Muito estranha mesmo, viu, irmã? Muita dor nas costas e as dores de cólica tá muito intensa, sabe, gente? E assim, eu tô suspeitando de endometriose. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou começar a me cuidar agora, fazer exames, né? Da mulher, do seu corpo, enfim. Eu vou começar a fazer esses exames aí da saúde da mulher, para ver se eu realmente, para ter a certeza se eu tô com essa endometriose ou não, tá? E assim, também eu fui para outra faculdade, porque pra quem não sabe, eu fazia faculdade em Petrolina, que é a cidade vizinha, e eu vim fazer em Juazeiro, porque pra Petrolina não tava dando pra mim, porque eu tinha que chegar na faculdade 6h30, e era muito complicado eu ter que sair de Juazeiro, e no outro trabalho que eu tava não tava dando certo, e eu tranquei a faculdade e estudei pra concurso, comecei a estudar pra concurso. E agora, tipo, esse ano eu reabri a faculdade, inclusive já terminei o período, né, já estou indo pro outro período, e nessa outra faculdade, né, e inclusive também nós estamos no final do semestre, né? A gente tá no final do semestre e tá sendo muito difícil, gente, muito complicado, a adaptação com novas pessoas, né? E assim,
Eu gostei muito dessa nova faculdade, tá? Gostei dos novos professores. E gostei também, gente, porque é muito bom, é mais perto, né, de certa forma, como é que diz, meu Deus, da minha cidade. Enfim, é mais perto do meu bairro, né? Porque Petrolina é muito longe. Eu tinha que pegar 2 ônibus e tal. E tinha vezes que eu tinha que pegar Uber, entendeu? E não tinha bolsa que aguentasse, né? Um salário de uma CLT, pagando R$800 de faculdade. Eu ia comer o quê, meu amor? Eu ia morar onde? Debaixo da ponte? Porque, né, gente? Apesar que eu faço dinheiro com outras coisas também, tá? Mas, enfim. Muitas coisas foram aí se agravando. Jane, você ainda tá estudando pra concurso? Sim, ainda tô estudando pra concurso. Inclusive, esse ano vai sair o edital da PMPE, que é PM Pernambuco, e PMBA, que é o da PM Bahia. E vai sair o edital, né, da PM Bahia, e eu quero fazer, tá bom? Que eu já falei pra vocês muitas vezes. Ah, Jane, tem como você estudar pra concurso e você fazer faculdade? Sim, porque direito tem lei seca, tem vários assuntos, português, vários assuntos que caem em concursos. E eu já fiz curso de informática. Questões de informática também, sobre computador, também caem em provas de concurso. Então, tudo isso aí, gente, uma coisa vai levando a outra. E assim, se eu entrar na polícia e eu já ter ali como que eu posso dizer? Já está num período elevado de direito, eu consigo subir de patente mais rápido, tá? Porque tem muitos policiais que são PMs e fazem faculdade de direito para subirem de patente, tá? Porque não tem como subir de patente se você não tiver direito. Então tem muitos locais que exigem que você tenha um nível superior da faculdade de direito para poder exercer uma patente mais alta, né? Eu não sei se vocês vão conseguir entender, mas enfim. Voltei pra faculdade. E aí, pessoal, minha rotina tá sendo assim: 3h30 da manhã eu acordo, faço marmita no domingo. E aí tenho que sair 4h, 4h20 eu chego do trabalho. Vou pra academia dia de segunda-feira, tá? Que a minha aula de segunda-feira é 7h30, então dá tempo de boas. Vou pra academia. Da academia já chego, tomo meu banho, não dá tempo nem de comer, pra vocês terem uma ideia. Tomo meu banho quando chego da academia, né? Visto minha roupa e pego o ônibus e vou pra faculdade. Chego da faculdade 11h30 da noite e já vou dormir. Conte aí, meu amor, de 11h30 da noite até 3h30 da manhã, quantas horas de sono que eu dormi? Me diga aí. Me diga quem é que tem esse psicológico. Dia de semana eu não tava vendo meu filho, né? Vocês podem ver alguns vídeos aqui nos shorts pequenos também, os vídeos que eu tava postando. E, gente, minha realidade tava sendo aquilo. Não tinha como gravar conteúdo pra vocês. O final de semana eu só sabia dormir, nem ajudar meu pai, mas eu não tava indo, tá? Então eu tava só existindo mesmo, tá? Justamente por esse motivo. E aí, pessoal, vamos lá pra próxima. Também tem essa questão de eu estar afastada de Ian, tá? Já falei, né, questão da empresa. E assim, pessoal, eu tô louca pra sair dessa empresa. Só que o meu contrato simplesmente ele tá demorando uma eternidade, meu amor. Uma eternidade pra me sair. Mas enfim. Sim, falando ainda um pouco dessa empresa novamente, voltando ao assunto da empresa. Eu também, por que você não gostou tanto da empresa, Jane? O que foi que ocorreu? Pessoal, eu cheguei lá na empresa, né, e tipo assim, eu fiz um serviço que geralmente eu não costumo fazer. Mas nessa empresa eu fiz, né, porque eu tinha acabado de chegar e eu não queria causar problemas. Então é aquele ditado, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Até porque a gente tem que obedecer ao nosso superior, uma pessoa que é superior a nós, né, que é o fiscal. E aí eu fui fazer uma atividade, só que eu não sabia que essa atividade ia me gerar esse problema. Então eu cheguei a quase quebrar o meu pulso, tá? Porque eu fiz essa atividade. E eu passei 2 semanas de atestado médico. Vou deixar a foto aí na tela pra vocês. 2 semanas de atestado médico. Só porque eu fiz um esforço a mais do que eu deveria fazer. Ou seja, eu fiz um serviço que não era meu. Não era pra me fazer. Não fui eu que cometi aquele erro pra ir corrigir aquilo. Mas por a gente estar em empresas, as pessoas acham que a gente tem a obrigação de fazer isso. E eu queria falar, gente, pra vocês que, assim,
pela lei, tá? A lei trabalhista do CLT, se você foi contratado para fazer uma coisa e manda você fazer outra, você não é obrigado a fazer. Você pode se recusar a fazer aquele trabalho. Se você vê que não pode, que não sei o que, eles ficam, mas você tem que apresentar um laudo médico, que você não pode isso, que você não pode aquilo. É só você se recusar e dizer que não quero fazer, que eles vão botar você para fazer outra atividade. Entendeu? Se você não pode, você diz, olha, eu fui chamado para trabalhar desse jeito aqui, e eu não quero trabalhar desse jeito aqui, eu vou trabalhar do jeito que eu disse a vocês que eu vinha trabalhar. E é isso, tá, gente? Eu geralmente aceitava, né? Porque, assim, às vezes não tinha outro serviço pra fazer, aí a gente realmente vai e aceita essa questão aí de fazer outra atividade, né? Mas, enfim, você não é obrigada a fazer uma atividade que você vê ali que você não tem condições de fazer. Só que nesse dia, gente, eu não sabia que eu tinha pulso aberto. Eu descobri nesse dia, tá? Descobri nesse dia que eu tinha esse tal desse pulso aberto. E aí, gente, eu fiquei 2 semanas em casa. Depois também comecei a adoecer, fiquei doente. E assim, nessa empresa, pessoal, eu nunca fui assim de faltar. Mas nessa empresa, gente, eu botei tanta falta, tanto do atestado, porque eu já tava insuportável, gente, já tava um lugar insuportável, um lugar tóxico, um lugar que você olha assim, você diz, eu não quero ficar ali, meu Deus, me tira daqui, sabe, gente? E foi uma porta que Deus abriu, mas assim, eu consegui ter uma visão espiritual diferente daquele ambiente, sabe? E eu disse, não, meu Deus, não é isso que eu quero pra minha vida. E eu comecei a enxergar também que ali não era um ambiente que eu queria mais, sabe? Trabalhar como rural, como CLT. Era uma coisa que, cara, eu tava trabalhando pra enricar o patrão. E eu ficava onde, gente? Um salário de CLT hoje em dia, assim, a gente tem que ser grata a Deus por tudo. Mas um salário mínimo de 1.600 e pouco, porque não é nem 1.600 e pouco, porque tem desconto de INSS, tem desconto de várias coisas aí, né? E assim, o salário fica 1.500 e pouco. Se você não faltar no trabalho, né, meu amor? Porque se você faltar, uma falta é 100 e poucos reais. Se faltar na sexta, enfim, tem toda essa ocasião aí. Um salário mínimo não dá pra se manter, gente. De onde é que eu, Jane Keline, ia conseguir pagar minha faculdade de 800 reais? Ia pagar meu aluguel, ia fazer minhas compras, ia pagar minhas contas. Da onde, minha gente? Da onde? Então eu decidi que eu, Jane, irmã, não quero mais essa vida de CLT. E orei ao Senhor para o Senhor abrir uma porta para mim. Uma porta. Não vou falar nesse vídeo aqui o que realmente eu, Jane, vou fazer. Mas eu queria falar pra vocês e dizer isso aqui pra vocês, né? Com toda a certeza do mundo, porque o caminho já está andado. Só que eu só quero mostrar pra vocês aqui e falar na verdade quando tiver tudo pronto. Eu vou abrir o meu próprio negócio, tá? Eu vou ser empresária, empreendedora, tá? E assim, pra quem não me conhece, gente, eu já trabalhei com vendas, sabe? Eu já trabalhei com marketing digital, eu já vendi curso e já vendi também vários produtos. Já vendi o Boticário, já vendi o Dora, já vendi várias coisas. Então eu falei, nossa, Deus é tão bom. Deus é tão bom que Ele dá o dom a gente, sabe? E assim, eu vi uma porta aberta. Eu disse, eu vou aproveitar essa oportunidade, Senhor, é o que eu quero. Só que eu não vou falar pra vocês o que realmente é, tá? Por que eu tenho sempre a sensação que essa câmera tá torta? Enfim, gente. E aí, pessoal, eu vou abrir o meu próprio negócio. Em breve, quando tiver tudo prontinho, quando a mercadoria chegar, eu vou mostrar pra vocês, tá? Mas era isso que eu queria falar pra vocês. Eu vou sair do CLT, glória a Deus da glória. Eu já busquei em oração, já apresentei na mão do Senhor também. E era uma coisa que tava pulsando no meu coração há muito tempo. Então, né, irmã? Eu vou abrir o meu próprio negócio, eu vou ser dona do meu próprio negócio, eu vou fazer meus horários, né? E em breve eu vou contar pra vocês, que eu sei que vocês vão amar. Vocês vão dizer, nossa, irmã, isso aqui. Ai, gente, eu tô tão feliz que vocês não têm ideia, cara. E assim, gente, eu vou mostrar pra vocês, né, toda essa trajetória, como é que vai ser e tudo mais. Vou mostrar tudo aqui no canal pra vocês, mas era isso que eu queria falar pra vocês. Eu não quero mais trabalhar como CLT. Eu tô esperando meu contrato acabar nessa empresa pra mim pegar o dinheiro das contas e investir
em alguma coisa que vai me trazer retorno, sabe? Que é uma coisa que eu sempre pensei. E meu pai também sempre fala: Jane, pra que tu vai trabalhar em empresa? Tu sabe que o salário mínimo é muito complicado pra pagar tua faculdade e tudo mais. E meu pai sempre falou: vai vender alguma coisa, vai fazer alguma coisa. E sempre assim, gente, sempre meu objetivo desde entrar na empresa, eu nunca quis ser igual muitos funcionários que ficam 1 ano na empresa, ficar afetivo, né, que chama. Ficar 2, 3 anos na empresa nunca foi assim uma coisa que eu quis, sabe? Eu sempre quis pegar contrato pra me conhecer pessoas de certa forma, pra mim conhecer pessoas, como que eu posso dizer? Sair um pouco, conversar, socializar, porque eu não era muito fã disso não, tá, gente? E aí eu optei mais por isso, justamente por essa questão aí de conhecer mais pessoas e tudo mais. E é isso, pessoal, tá? Outra coisa também que eu queria comentar com vocês. Por que, Jane, você quer dessa forma? Pra quem não sabe, meu pai, eu tenho uma rede de apoio, né? Que é meu pai e minha mãe. E eles sempre estão ali me ajudando e tal. E assim, o que eu pensei? Meu filho, ele tá crescendo e ele tá numa fase muito rebeldezinha. E meu pai e minha mãe, vocês sabem que os avós e os avós, né, eles são meio que descontrolados, sabe? Eles são muito babões, vamos dizer assim. Se você for vovó e vovô e estiver vendo esse vídeo, me desculpe, mas você é assim. E eu sei também que eu serei uma vovó coruja e uma vovó babona também, né, um dia. Mas assim, Ian é muito relaxado, sabe por quê? Porque comigo ele tem uma criação mais rígida, por eu ser a mãe e o pai dele. E com o avô e com a avó dele, ele pinta o 7 e borda o 8. Eu acho que deu pra todo mundo entender, né? E assim, aqui em casa ele não xinga, ele não aprende coisas que não prestam. Só que ele passa a semana todinha com os meus pais e ele só me vê final de semana. E assim, ele tá aprendendo a xingar, que não pode. Eu tô levando ele pra igreja, inclusive esse ano, todo domingo ele tá indo pra reunião da mocidade, né, pra escolinha, reunião da mocidade não, mulher, reunião de jovens e menores, é porque eu sempre confundo, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra, né, mas enfim. E aí, todo domingo eu tô levando ele pra reunião de jovens e menores, né, mas ele tá muito desrespeitoso, ele tá muito teimoso, tá xingando muito, tá muito desaforado, coisa que eu sou, né, tipo assim, é a minha mini versão, só que assim, eu nunca gostei de xingar desde eu muito pequenininha. E assim, ele tá muito isso, sabe, gente? Tipo assim, eu sou o tipo de pessoa que ele só obedece a mim. Ele não obedece o avô, ele não obedece a avó. Ele pinta o 7 e borda o 8 com a avó, como já falei pra vocês, né? E eu tenho que estar perto ali, sabe? E assim, pessoal, eu acredito que hoje em dia as crianças estão indo pro mundo do crime, da droga, de facções criminosas, por causa da educação. Educação, gente, criança não tem que aprender na escola. Educação, criança aprende em casa, tá? A criança vai aprender na escola o que ela tem que aprender, tá? Tudo que a escola vai ensinar, mas a educação vem de casa. Caráter é forjado na nossa casa, nossos filhos vendo a gente e muitas outras coisas também. Então eu quero muito colocar Ian pra fazer uma natação, pra fazer alguma arte marcial e sempre acompanhar ali o que tá acontecendo, se ele tá passando por alguma coisa, se tem algum coleguinha que tá brigando com ele, se tem algum coleguinha que tá influenciando ele. Ele é o único filho que eu tenho, gente. Então, a melhor forma que eu puder dar atenção, porque assim, gente, a gente tem que prestar atenção dos nossos filhos de pequeno, né? Seja no ele gritar a gente, nele responder, porque depois que a criança estiver grande, não tem mais como fazer. Ou seja, quando a criança começa a engrossar o pescocinho, quando tá pequenininho, é ali que a gente tem que cortar, né? Porque depois que vai crescendo, a gente não tem mais como domar. Depois que vira adolescente, não tem mais como, entendeu? Então era isso que eu queria falar pra vocês. Eu tô precisando, porque eu me ausentei, né? Eu me ausentei por causa do trabalho e da faculdade. Ele tá ficando uma criança muito rebelde, ele tá ficando uma criança muito distante das coisas de Deus, e ele já é selado com a promessa de que o Senhor vai chamar ele nessa graça santa. E eu, como mãe, preciso me posicionar, porque se eu não me posicionar,
o inimigo tá aí, né? A brecha, rugindo como um leão, procurando a quem possa devorar. E ele é pequeno ainda, ele não entende das coisas, então eu tenho que dar rédea, né? Porque eu sou o pai e a mãe dele, então decisões que tem que tomar sou eu. E eu percebi isso, e eu trabalhando de casa, porque esse negócio que eu vou abrir na minha casa. Então, eu vou poder olhar ele, eu vou poder ver o crescimento dele, ver o que tá errado ali pra poder corrigir. Então, tudo isso, gente, são coisas que eu percebi ao longo do tempo que eu fiquei distante, que eu fiquei trabalhando, estudando, e era uma coisa que eu via que ia se perder, entendeu? Então, era isso que eu queria falar pra vocês. Muita coisa aconteceu por aqui, não dá pra falar tudo em um vídeo, porque é muita coisa, gente, muita coisa, mas não pense que eu abandonei o canal. Eu não quero parar de gravar conteúdo pra vocês, tá? Eu quero continuar gravando conteúdo pra vocês, só que às vezes aqui tá difícil. Eu também estou passando por uma batalha espiritual fortíssima, que sabe quando você tá naquela... quando você entende, né, que uma porta foi aberta, mas que essa porta o Senhor vai fechar e o Senhor vai abrir outra. E eu também tô entendendo que eu estou indo pra um nível espiritual maior, né? E assim, não é fácil, gente, não é fácil. Eu não gosto de falar desse assunto porque eu choro, sabe? Muitas das vezes a minha oração não é conversar, não é falar com o Senhor, é só chorar, porque infelizmente a vida não é fácil. A vida não espera você em nada, ela não... Sabe, gente, ela não faz nada por você, você tem que fazer por você mesmo. E o tempo, ele é o nosso pior inimigo. Então, muita coisa se esclareceu na minha vida. Eu acabei de fazer 24 anos, então muita coisa floresceu. Eu acredito que foi mais uma primavera que floresceu na minha vida. E muita coisa, assim, eu consegui entender, eu consegui ver, né, com outros olhos. Espera aí que eu vou voltar já. E aí, pessoal, o meu fardo, ele tem ficado mais difícil a cada dia que passa. E a gente tem que pedir a ajuda de Jesus. Muita coisa também que eu tô passando pessoalmente. Tudo isso eu tenho que aguentar sozinha. O Senhor tem que me dar força, o Senhor tem que me ajudar. Porque sozinha eu sei que eu não vou conseguir, sabe, gente? Então é um peso enorme sobre mim. Inclusive, vocês sabem que eu estou solteira, né? Faz 5 anos. E assim, eu nunca tive desejo no meu coração de orar por nenhum varão. Nunca tive desejo no meu coração de orar por varão nenhum. Mas eu fico pensando assim, né? A Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. E é bom quando estão dois, né? Porque quando um cair, o outro levanta. E quando o outro cair, eu ajudo a levantar, né? Eu acredito que vocês tenham entendido, né, gente? Mas assim, não é uma coisa que eu penso não, agora não, tá, gente? É só assim, que tipo assim, era o tipo de coisa que eu não pensava nem a pau. E hoje em dia, eu já fico mais assim, eu já oro muito sobre isso. Vou continuar orando, sabe, sobre essa questão de Deus preparar uma pessoa certa pra mim, que saiba me entender e tudo mais, sabe? Mas isso aí vai ser pra frente, porque, gente, sério, eu não penso nisso agora não. As minhas irmãs que falam, né, sobre esses assuntos, eu fico, gente, eu tô vivendo a minha melhor fase, porque eu tô aprendendo, eu tô na fase que eu tô aprendendo a me amar, até porque eu saí de um relacionamento tóxico. Eu saí de um relacionamento muito conturbado, né? E eu tô aprendendo a me amar, eu tô aprendendo a gostar da minha companhia, eu tô aprendendo a gostar de mim, eu tô aprendendo a me cuidar, né? Então, tudo isso é um processo, né? Que a gente vai amadurecendo de acordo com o tempo. E eu quero muito, gente, muito. Pera, borrei aqui. Eu quero muito, gente, me tornar a mulher de Provérbios, né? Então, a mulher de Provérbios, ela não foi feita do dia pra noite, né? Então, tudo isso vai ser um processo que eu vou passar, né? Então, eu quero aprender. Na verdade, eu já sou uma mulher melhor, mas eu quero ser muito mais melhor do que eu já sou. Quero realmente me tornar a varoa, né? Do varão certo. Eu sei que não tem gente certa nem perfeita nesse mundo, mas acredito que todo mundo entendeu, né? É tipo assim, eu já tô pronta, mas pra mim eu ainda não tô pronta. Enfim, acredito que todo mundo tem entendido, né, gente? E aí, muitas coisas, gente, muitas coisas mesmo. Mas eu quero voltar a gravar esse conteúdo pra vocês, mas era só pra desabafar mesmo tudo que eu tô passando por aqui. Muita coisa também.
Outras coisas aqui aconteceram aqui, ou nessa casa aqui também. E em breve eu vou falar nos outros vídeos, porque tem muita gente me cobrando. Jantudes quer mudar e não vai mudar. Calma, tudo é no tempo de Deus. Gente, eu sempre disse a vocês que eu sempre tive desejo no meu coração de se mudar, né? Mas a Bíblia diz que não se coloca vinhos novos em odres velhos. Então, vocês têm um pouco de calma, vocês têm um pouco de paciência, porque a gente faz um plano e Deus faz outro. A gente determina uma data e Deus diz, não é nessa data, é na data que eu quero, é no dia que eu quero. Tá entendendo? E é isso. Quem tiver alguma sugestão aqui no canal do que vai ser o meu negócio, do que eu vou vender, do que é que eu vou empreender, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários, tá? Se vocês têm alguma ideia, você vai vender não sei o quê. Você vai vender maquiagem. Você vai vender produto de cabelo. Você vai vender... Deixem aí todas as sugestões de vocês, tá? Que eu quero ver aqui nos comentários, vocês comentando muito. E outra, se chegou alguma pessoa nova aqui, tá assistindo os meus vídeos, tá assistindo meus conteúdos, deixa aqui de que cidade você está vendo esse vídeo. Eu sou de São Paulo, eu sou do Rio, eu sou do Mato Grosso. Deixa aqui, mulher, pra me saber de onde é que tu tá vendo esse vídeo, pra me saber até onde eu tô alcançando vocês, tá bom? Até onde o meu vídeo tá indo, né? Pra nós criar uma ligação aqui, tá bom? E é isso, gente. Nos próximos vídeos que eu for gravar pra vocês, inclusive eu já tenho outro vídeo gravado. E aí, a gente vai conversando sobre esse assunto ao decorrer dos vídeos, tá? Eu vou falando mais, porque senão esse vídeo vai ficar longuíssimo, meu amor. Porque eu já falei pra vocês que eu sou tagarela, né, gente? Eu falo demais, minha irmã. Oxe, tu é louca, é? Aí vai o vídeo pra 40 minutos e eu não termino o assunto. Porque minha vida, minha filha, não tá uma novela não, mas uma correria, meu amor. Minha vida tá igual a vida do Flash. Bem que Jesus diz, viu, que nos últimos dias os tempos seriam valiosos. E é verdade, viu, gente? Verdade verdadeira. Muita coisa tá acontecendo por aqui e eu tô assim, ó. Jesus, entra aqui na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Mas é isso, pessoal. Vou só passar o gloss aqui pra finalizar o Maquei Fala aqui com vocês. Mas eu tô muito contente, né, de estar aqui com vocês, gravando esse vídeo, conversando com vocês. Não deu pra esclarecer tudo, porque eu falo muito, eu falo demais. E assim, realmente não ia dar pra falar tudo nesse vídeo aqui não, irmã. Não sei de onde é que a irmã tirou isso aí não, minha irmã. Mas enfim, foi só pra atualizar vocês mesmo, de tudo que tá acontecendo por aqui e tal, porque eu não tô gravando. Realmente, gente, eu tenho me tornado a pior inimiga do tempo, sabe? A pior inimiga do tempo, então tá um pouco complicado, né? Eu também preciso esclarecer algumas prioridades. E assim, quando eu sair da empresa, eu vou ter mais tempo de gravar pra vocês, de conversar mais com vocês, gravar minha rotina real pra vocês, que eu sei que vocês amam. E tudo isso quando eu sair da empresa, porque enquanto eu não sair de lá, amor, não dá certo. Porque eu acordando 3h30, gente, eu fico no estresse. Todo dia eu acordo querendo tirar a vida de alguém, gente, sério. Mas você é irmã. E o que tem? Tem nada. Todo mundo já quer tirar a vida de alguém. Atire a primeira pedra, que nunca pensou nisso. Santo aqui no meio de nós, só Jesus, graças a Deus, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fiz uma make aqui porque é o que eu sei fazer aqui. Ninguém vem com essas coisas aqui pro meu lado, porque eu marquei o que eu sei fazer, tá bom? Vou tirar umas fotos agora, fazer um babyliss no cabelo e atualizar o meu feed, tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e deixar teu comentário aqui embaixo. O que você acha que eu vou empreender? O que a irmã vai virar empresária de quê? O que a irmã vai empreender? Tá bom? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber as ideias de vocês. Que eu tô louca pra ver esses comentários, pra ver o que vocês estão achando aí, tá bom? É isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, Deus abençoe. Eita, mulher, calma aí que eu esqueci de mostrar, né? A minha make, ó, ficou assim, bem simplesinha. Minha sobrancelha já tá feita, então eu fiz só um negocinho aqui. Passei um rímelzinho, mas é uma coisa bem básica, né? Aquele reboco. Vocês sabem que eu não sei fazer. Eu não sei me maquiar, gente. Entendeu? Então eu faço só
o básico que funciona, meu amor. É isso aqui, ó. Dá pra vocês ver o blush, né? Dá pra vocês ver o... Agora eu vou tirar uma foto pra gravar a capa do vídeo.